sentiu hoje aqui, o que você passou hoje aqui, tenha certeza que tem resposta para os próximos dias. Tem resposta para os próximos dias. Deus vai fazer o que for necessário para você glorificar o nome dEle em todo o tempo todo. E nós estamos aqui no ano de 2018 e está lá, né? Estava aqui na tela, abrindo o caminho. É o ano que o Senhor está abrindo o caminho. E para nós isso é muito confiante ou muito convicto para a nossa vida. Então eu coloquei como tema hoje: sacrificar abrirá caminhos. Sacrificar não é só dar dinheiro, mas é tudo aquilo que a gente faz com alguma dificuldade, que a gente faz com algum cuidado, que a gente faz indo além daquilo que é normal, né? E no segundo livro de Reis aí, capítulo 2, se você tiver com a Bíblia, você pega. Se não tiver, daqui a pouco eles põem na tela para você, eu acho. Segundo livro de Reis fala assim: sucedeu que quando o Senhor estava para levar Elias num rodemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu, e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam de frente deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém se não, não se fará. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado e de outro. Eliseu passou. Amém? Quando nós olhamos para isso, a gente percebe que Eliseu entendeu o chamado de Deus para a vida dele. Ele entendeu que Elias, o seu líder, estava dando a ele uma continuidade. Eu acredito que você se lembra, né, que Deus tinha pedido para Elias para que fosse lá, levantasse Jeú, levantasse o outro rei, mas como profeta ia ser levantado Eliseu. E quando ele fala para levantar Eliseu, Eliseu estava trabalhando. Eliseu estava lá junto com as 12 juntas de boi, estava lá arando a terra, num trabalho contínuo. E muitas vezes nós ficamos tão desatentos que a gente nem percebe quando Deus está querendo mudar a nossa vida. Nós ficamos tão desatentos que achamos que trabalhamos, que achamos que temos problemas, que achamos que temos família para cuidar, que achamos que temos tantas coisas para fazer, que Deus às vezes manda alguém ir lá nos abençoar. E até mesmo quando alguém está orando por nós, tocando em nós, falando de Deus para nós, a gente fica desapercebido. Não foi o caso de Eliseu. Quando Elias chegou até ele, lançou sobre ele a sua capa, e nós sabemos que capa representa a autoridade. Elias estava dizendo para ele: estou te cobrindo com tudo aquilo que eu já recebi de Deus, estou dando a você conhecimento, estou dando a você sabedoria, estou dando a você maturidade, então vou te dar tudo que é necessário para que você seja essa continuidade, para que você tenha essa capacidade, para que você possa fazer a diferença.
Elias era muito conceituado. Ele era uma pessoa, um profeta, vamos dizer assim, de primeira linha ali. Ele tinha atos que todo mundo se assustava, quando ele falava não vai chover, não vai chover, quando ele falava agora vai chover, não tinha nuvem no céu, mas chovia. Ele tinha uma posição forte, de intimidade com Deus. E agora vem a vez de Eliseu. Isso mostra para a gente uma coisa muito importante: Deus tem continuidade. A palavra e a bênção dele não é para uma pessoa, é para todos aqueles que o seguem, para todos aqueles que obedecem, para todos aqueles que desejam. Porque senão ele ia falar: olha, quando de repente o nosso irmão lá, Elias, morresse, acabou, parou. Mas não, ele fazia uma transferência de unção. Por isso muitas vezes quando a gente está orando, o pessoal fala assim: mas adianta, você está colocando a mão na pessoa, está orando, ele não caiu, ele não rolou, ele não isso. Irmão, fica tranquilo, há uma unção que está na vida de um dos pastores, dos evangelistas, dos diáconos, dos intercessores, e quando eles estão colocando a mão sobre você, eles estão transferindo a unção que Deus colocou na vida deles. Há uma unção. Apóstolo, e agora, o que é que eu faço? Depende o quanto você acredita em Deus. Se você acredita no poder de Deus, então você vai acreditar que a unção que está na sua vida pode passar para outras pessoas. Você não vai passar ministério, porque ministério é feito com autoridade, é diferente. Mas unção de cura, unção de libertação, a unção que você recebe para serviço, você pode passar. Você pode pôr as mãos e determinar, você pode abençoar a pessoa para que ela tenha continuidade. Se você quiser saber como, alguém que recebeu aqui oração por cura, alguém que recebeu um pedido por alguma coisa que estava precisando, se ele orar por outras pessoas, por aquilo que ele pediu, a unção que foi derramada na vida dele vai se multiplicar na vida das outras pessoas. Apóstolo, eu tenho certeza, convicção, o Senhor, Ele é autoridade, e quando Ele coloca essa autoridade, Ele procura essa manifestação. Jesus sabia disso, por isso Ele levantou 12, e dos 12 foi se multiplicando. Por quê? Porque Ele sabia, essa unção vai ter continuidade. E nós muitas vezes estamos assim: eu recebi, eu engulo, durmo, esqueço, abandono. Você quer ver multiplicar essa unção? Comece a orar pelas pessoas, comece a abençoar as pessoas, comece a pôr a mão. Por que que os pais tinham o hábito no passado, e quando o filho ia lá, ele falava o quê? O filho beijava a mão dele, ele falava o quê? Ele estava dando a bênção. Aquela autoridade está sobre os sacerdotes da casa, e o pai é o sacerdote da casa. Mas depois o pessoal foi quebrando, e foi tirando, e foi diminuindo, e foi tirando, de repente a oração na escola, ou às vezes até as coisas normais, a bandeira e outras, foram cortando tudo, e eles foram bloqueando algumas coisas, porque Deus deu autoridade ao pai, que vai falar para o filho, que o filho vai falar para o filho. Se você vê na Bíblia está escrito isso, várias vezes o Senhor colocou isso, que haveria uma transferência de conhecimento, e junto com o conhecimento vem a unção, e nós às vezes não estamos usando a unção, nós estamos engolindo a unção, nós estamos desacreditando da unção. Então eu acredito nesse poder, eu acredito nessa manifestação que Elias fez sobre a vida de Eliseu, colocou sobre ele, para que a obra de Deus tivesse continuidade, para que houvesse continuidade. Ali você começa a ver de que maneira houve um trabalhar. Quando Elias chamou ele disse que ia se despedir dos pais e tal, ele falou: você é que sabe. Ele não disse para ele assim, vá ou não vá, ele falou, você é que sabe. E ele foi, se despediu, matou os animais, quebrou, vamos dizer, toda a parte da carroça, a parte de madeira, e fez como se fosse um churrasco e distribuiu. O que ele estava dizendo naquela hora? Para essa situação eu não volto mais, não tem mais espaço para voltar. A partir de agora eu começo um novo tempo na minha vida. Nós muitas vezes queremos guardar as coisas antigas, né? Eu venho receber uma cura, e ao mesmo tempo eu estou com a mão lá na gaveta procurando se os comprimidos vão estar lá ainda, se eu vou continuar usando, se eu vou continuar, mas eu não estou sentindo nada, mas vai que eu sinto, eu já vou deixar lá.
Eu começo a desacreditar. O que Eliseu está mostrando aqui é que ele acreditava exatamente na unção que veio derramada sobre a cabeça dele. Não tinha outro espaço, não havia outra sessão, outro comportamento, outro objetivo. E nós estamos precisando entender que Deus está chamando o povo dele para fazer coisas grandes, não para sair do emprego, não para abandonar a família, não é isso, mas para saber quem ele é. Ele não pertence ao mundo, ele está no mundo, mas não é do mundo. Ele foi escolhido por Deus, separado por Deus, para tocar nas pessoas e curar, e liberar, e libertar, e transformar, e restaurar, e fazer coisas tremendas. Mas e o meu social? Meu irmão, faça o seu social sem perder intimidade com Deus. Abre mão da bebida, da mentira, do engano, da prostituição. Abre mão da jogatina, abre mão das coisas que distanciam você de Deus. Se apega no Senhor e cresce na presença de Deus, porque Ele é o teu provedor. Ele é o teu provedor. Diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o provedor. Quando eu acreditar nisso, a minha vida vai começar a ter um espaço maior para cuidar das pessoas e menos do meu ego, do meu orgulho. Mas quando eu me alegrar vendo aquilo que eu estou fazendo, daqui a pouco o meu orgulho velho não vale mais nada. Eu não vou mais querer viver aqueles enganos, porque eu vou querer viver agora a novidade de vida, ver vidas sendo restauradas, famílias sendo transformadas, minha casa sendo abençoada. E aí você vai falar: puxa, como é que eu posso ter alegria se não teve bebida? Porque agora a tua alegria é o Senhor, e Ele já nasceu dentro de você. Então você não precisa mais daquilo, você não precisa da mentira, não precisa do engano. Você tem a sua família, você tem a sua intimidade, você tem a presença de Deus. Isso precisa ficar em você. Quando o nosso irmão Elias começou a trabalhar a vida, de Eliseu, a primeira coisa que ele fez foi sair de Gilgal e ir para Betel. E aí fala lá: sucedeu que quando o Senhor estava para levar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu e disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram. Elias: fica aqui. Ele falou: não fico. O que será que Elias estava tentando fazer naquela hora? Não só testando, mas vendo até onde o coração de Eliseu já estava desejoso pelas coisas de Deus. E ele fala assim: a primeira coisa que eu preciso mostrar para Eliseu é um lugar chamado Betel. E eu acredito que você lembra quando esse nome foi constituído. Diz que Jacó, quando fugiu do seu irmão, passou por um lugar, uma cidade que chamava-se Luz, e ali ele deitou naquele lugar, botou a cabeça dele numa pedra. E quando ele botou a cabeça e dormiu naquela pedra, ele viu o céu aberto, e viu uma escada que saía e ia até o céu, e viu os anjos subindo e descendo. Quando ele acordou, ele falou: esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Esse lugar não é um lugar comum, esse lugar é um lugar especial. E ali ele faz o que? Derrama todo o unguento que ele tinha lá, faz um voto com Deus, e ele diz: a partir de hoje esse lugar se chama Betel, não é mais Luz. O que Elias faz? A primeira coisa, leva ele até um lugar aonde há uma grande manifestação de Deus, aonde Jacó pôde ver o céu aberto e ver a escada ligando o céu e a terra, e a manifestação do Senhor. Deus começa a mostrar para o nosso irmão Eliseu um fortalecimento, uma fortificação diferenciada. Olha, você precisa ver mais e conhecer mais, mas já começa a ver que ele está se preparando para assumir o lugar de Elias, se preparando para fazer alguma coisa a mais. Os ajudantes, os diáconos, vamos dizer assim, de Elias, eles falam o que para ele? Olha, fica sabendo que o seu líder vai ser tomado de você. Ele fala para eles: eu bem sei, calai-vos. Por que ele mandou eles calarem a boca? Por que ele falou para eles? Por que ele não falou assim: é mesmo, vocês sabem disso? Porque ele sabia que ele estava sendo trabalhado, que ele estava sendo preparado, que ele estava sendo fortalecido, porque não era qualquer um que podia assumir uma postura de profeta, principalmente na linhagem que estava Elias.
Ele sabia que ainda Deus ia fazer mais alguma coisa, que ainda viria mais alguma coisa, que ele precisaria de mais alguma coisa. E eu pergunto para você, muitas vezes você vem à igreja, mas será que você não percebe que tem áreas que precisam ser tratadas? Será que você não percebe que tem áreas que alguém vai precisar, às vezes até puxar a sua orelha mesmo, que vai precisar te mostrar um novo caminho, que você vai ter que ler mais a Bíblia, que você vai ter que ter mais tempo com Deus, buscar mais a intimidade com Deus, para sentir a presença de Deus, para viver a presença de Deus, para estar preparado para as grandes coisas que Deus tem para fazer? Muitas vezes nós queremos, né? Mas é muito duro aquela igreja, é muito duro aquele pastor, é muito duro aquele líder, é muito duro. Amado, saiba que Deus nunca vai dar um peso maior do que aquele que você possa suportar, nunca. Por isso, no tempo certo, Ele muda tudo o que for necessário, mas Ele é o Senhor de toda a obra, Ele é o realizador, e nós precisamos estar abertos para isso. Ele disse que não ficaria, Ele seguiu, não se desanimou com aquela palavra. Já pensou alguém dizer para você, você está indo numa igreja, sabe aquela igreja lá? Ela vai fechar, o que você faria? Vou embora, estou aqui me dando a tempo a vir à igreja, esse pastor não vai estar mais aí, sei lá o que vai acontecer, eu não vou mais. Ele não mudou de opinião. Pode ser, Elias vai ser tirado, vamos dizer assim, Elias vai morrer, pode ser, mas eu não vou mudar. Eu tenho um projeto, eu sinto a presença de Deus, eu quero mais de Deus, eu vou me firmar nessa posição, porque eu sei que o Senhor jamais me deixará. Você está andando pelos homens ou por Deus? Se Deus te plantou é para dar frutos, então dê frutos, seja aquele que vai dar frutos, que vai realizar, que vai fazer o melhor, que não vai voltar atrás, que não vai abandonar, mas que vai ir até o fim, porque aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Só aquele que for até o fim, aquele que vai até a metade não recebe, aquele que às vezes vai não recebe. Nós precisamos entender esse mistério da parte de Deus. Segundo, ele foi a Jericó. Olha, Elias lhe diz: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Jericó. Parecia até que Elias brincava com ele: fica aqui, não vou ficar. Um liderado que quer crescer, ele anda atrás do seu líder, ele aprende com o seu líder, ele aprende com toda a instrução que o líder já tem. Ele ouve, ele vê. Não foi isso que Jesus fez com os 12? Levava eles junto e eles olhavam o que fazia. É uma coisa de se aprender e de colocar em prática na nossa vida. Se nós queremos crescer na presença de Deus, nós temos que ver quem é o nosso líder, nos encostarmos dele, para aprendermos tudo que Deus deu a ele, tudo que ele já sabe. Mas eu não sei se ele está bem, se ele está mal. Meu irmão, se você fosse para estar acima dele, Deus não te colocaria abaixo dele. Entendeu? Não dá para você julgar. Já pensou Eliseu chegar aqui e falar assim: eu acho que eu já sou melhor que Elias, deixa eu ficar resolvendo as paradas. Já falou que ele vai morrer mesmo? Não. Deus não erra. Se Deus colocar de uma maneira, é porque Ele vai tirar o melhor proveito de cada situação. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que hoje, novamente Eliseu está disposto a seguir seu líder, a não abandoná-lo, a viver todos os ensinamentos necessários para uma vida de sucesso. Jericó era um lugar onde Deus fez um tremendo sinal através da vida de Josué. Você conhece isso na Bíblia? Jericó é a mais antiga cidade do mundo, com mais de 10 mil anos de fundação. Na época em que o povo de Israel adentrou a terra prometida, o primeiro grande obstáculo que encontraram foi atravessar ou derrubar Jericó. Você lembra disso? E Jericó estava cerrada, ou seja, era uma fortaleza e ninguém entrava e saía. Parte da muralha de Jericó tinha lugares que tinham 9 metros de altura, outros que tinham 6 metros de altura. A largura da muralha passava carros em cima, tinha 6 metros de largura. Na sua dimensão, ela tinha 32 quilômetros quadrados. Não era qualquer lugar. Lá estava Jericó. E de repente, o que acontece? O Senhor dá uma determinação, Josué sai com os seus
os seus sacerdotes, seus levitas, coloca a arca na frente, dá as voltas, dá 7 voltas, depois dá um grito e a muralha cai. O que Deus queria mostrar ou fez o próprio Elias mostrar a Eliseu aqui? Que os milagres é o que vão dirigir e vão resolver a vida deles. O sacrifício de aprender a confiar em Deus, a viver com Deus, porque ali era impossível aquela muralha cair, somente Deus, e ela caiu, e eles venceram. Jericó representa o momento em que o crente precisa experimentar o agir poderoso de Deus, os milagres de Deus, e essa classificação, essa posição, precisava entrar no coração de Eliseu. Por quê? Porque ele ouvia falar de Elias, provavelmente, ele deve ter visto algum milagre, ou ficar sabendo de algum milagre, provavelmente, mas o Senhor não queria apenas mais um Elias, o Senhor queria continuidade e crescimento. Deus quer de você continuidade e crescimento. Sabe o que o seu líder faz? Você deveria se preparar para fazer mais que ele ainda, não para derrubá-lo, não para derrubar o seu líder, mas se ele faz alguma coisa, você se preparar com o que ele te ensinou e fazer melhor ainda que ele. Não ser aquele aluno que vai para a escola só para tirar o diploma. Se eu tirar 5 de média tá bom, já passei, tá legal. Não. Se alguém está me ensinando, eu vou aprender perfeito, vou tirar o melhor proveito, e não vou ser cauda, vou ser cabeça, vou fazer as coisas melhores, vou crescer. Se pessoas me salvaram, eu salvarei mais pessoas ainda. Se alguém orou por alguma enfermidade que eu tinha, eu vou orar pela enfermidade de todas as pessoas. Eu vou fazer a diferença, eu serei a diferença. Se Deus colocou pessoas para me honrarem, eu mostrarei para as pessoas que valeu a pena, que tem mais. Ninguém terá fortalecimento verdadeiro na sua fé se não provar dos milagres de Deus. Nós podemos ter fé, mas os milagres é aquilo que alimenta a nossa fé, que aviva a nossa fé, que nos dá, vamos dizer assim, a condição de acreditar no futuro que Deus tem preparado para nós. Coisas maiores, fala coisas maiores. Você gosta de milagres? E de fazer milagres? Então coloque em prática, mano, coloque em prática. Por isso, Eliseu não quer ouvir os outros, ele quer seguir fielmente os ensinamentos que estava sendo dado por Deus através de Elias. Primeiro levou ele no local onde diziam que era a casa de Deus, agora levou ele no lugar onde os milagres aconteceram, um milagre tremendo aconteceu, coisa grandiosa aconteceu. E aí e terceiro, ir ao Jordão. E aí o Senhor fala assim: bom, a última aula desse projeto, ir ao Jordão. Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Elias foi para o Jordão, e lá no Jordão ele faz uma demonstração de que a unção que já estava sobre eles tinha que acontecer. O Jordão era um lugar baixo, era um lugar, até a palavra diz que Jordão é uma palavra hebraica que significa aquele que desce. Aquele que desce. Ele conheceu a casa de Deus, ele conheceu os milagres de Deus, e agora ele está no quê? O que eu falei? Aquele que desce. Melhor é que eu diminua e ele cresça. Ali, se você for falar, Elias estava dando a última aula para ele, dizendo: olha, você precisa conhecer a casa de Deus, você precisa conhecer os milagres de Deus, e você precisa ser humilde na presença de Deus. Se você não tiver esse tripé, provavelmente você não vai ser um profeta bom, você não vai ser uma pessoa completa. Ele foi fiel, andou junto com Elias, não ouviu a voz daqueles jovens, e agora era um momento muito especial, porque se nós formos ver, ele fala assim: chegou a hora de você entender que você está preparado para um novo caminho. E aí Elias faz o que? Dobra a capa, bate no Jordão,
e abre o Jordão. Faz algo especial para mostrar para ele assim: não é só apanhar, não é só aula, vamos dizer assim, aula agora é prática. Agora você vai ver de perto, você vai ver que quando nós estamos debaixo da palavra de Deus, os sinais acontecem, as maravilhas vêm e não te deixam só, e vão acontecer. Então, quarto, seu pedido aponta para o seu novo caminho, aquilo que está ardendo dentro do seu coração, vai apontar para as coisas novas que Deus vai te dar. Se não arde no seu coração, amado, qualquer coisa vai tirar você do foco. Se não arde no seu coração, Judas estava junto com Jesus, tanto quanto João, tanto quanto Pedro, mas no coração dele não ardia salvação, não ardia transformação, não ardia os milagres, no coração dele ardia o dinheiro. Por isso ele foi tão fácil de comprar, porque ele carregava a bolsa e ele vislumbrava o dinheiro, e aquilo prendia ele. E é isso que está sendo declarado agora, um momento que você precisa ter o seu coração voltado para Deus, o seu desejo. Por quê? Porque aquilo que estiver ardendo no seu coração, onde estiver o seu coração, lá estará o seu tesouro. Se você não tiver essa manifestação, daqui a pouco você está no mundo de volta, daqui a pouco você está sendo levado novamente, daqui a pouco você está sendo enganado, daqui a pouco você está andando pelos caminhos tortos, daqui a pouco você está bebendo, daqui a pouco você está fumando, daqui a pouco você está qualquer coisa, porque não está ardendo em você aquilo. É como pessoas que às vezes namoram, noivam, aí de repente falam assim: eu morro de amores, mas a primeira outra pessoa que aparecer muda tudo, porque o coração dele não estava focado naquela situação. O coração dela não estava focado, qualquer coisa tirou da posição. Nós precisamos ter uma convicção. Se eu fui trabalhar num lugar, aquele lugar é o que eu queria trabalhar, faço melhor. Se eu namoro, noivo, eu caso, eu faço melhor. Se eu tenho filhos, eu vou cuidar dos meus filhos com todo carinho, com todo amor, todo zelo. Eu preciso ter esse foco no meu coração, senão não vai haver futuro. No meio do caminho eu vou parar, eu vou desistir, eu vou desanimar, eu vou largar, e aí as coisas vão ficar mais complicadas. Seu pedido aponta para o seu novo caminho. Sucedeu que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Já pensou? Se houve um profeta que abriu o Jordão na sua frente, dizendo: me pede o que você quiser, que eu vou fazer para você. Qual seria o seu pedido? Sabe, eu estou com uma dívida lá em casa que não é brincadeira, rapaz. Tem como você me arrumar aí uns 10 mil reais? Não, eu estou com problema de relacionamento. Não, meu filho, ele enveredou pelas drogas. Não, eu preciso arrumar uma porta de emprego. Não, mas o coração de Elias estava buscando em Eliseu o que ele tinha ensinado. E o que ele disse? Então ele falou o que aqui? Ele disse: Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que ele pediu para Elias foi algo que pouca gente teria coragem de pedir. Ele não falou assim: eu quero porção dobrada do Espírito de Deus, porque não existe porção dobrada do Espírito de Deus. Deus é um só, e o Espírito dele é tremendo, glorioso e poderoso. Ou seja, à medida que você tiver fé, você vai poder vamos dizer assim, se encher da presença de Deus o quanto você quiser. Mas se você pegar a sua Bíblia, eu já falei isso uma vez, está com E minúsculo. E como está com E minúsculo, ele não estava pedindo o Espírito de Deus, ele estava pedindo o caráter de Elias. Ele estava falando assim: eu quero ter o dobro da sua coragem e determinação como homem de Deus. Eu quero que a coragem que você teve de abandonar muitas coisas, de vestir uma roupa de pelo, de comer mel silvestre com gafanhotos, de dizer para Acabe que ele estava errado, de empeitar os profetas de Acera, os profetas de Baal, de dizer que aí ia parar de chover, de chegar na frente daqueles 50 soldados, mais aquele capitão, e dizer assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você. Eu quero ter essa coragem, essa determinação como caráter meu. E aí, quando nós olhamos para isso, Elias disse para ele: coisa difícil pediste,
Mas se você me vir, quando for tomado, assim te fará, porém se não, não acontecerá. Você imagina, um homem que já foi atrás de Elias em todo lugar, ouve essa frase agora: se você não tirar os olhos de mim, não vai, vou dizer, deixar de acontecer, vai acontecer com certeza. O carro de fogo passa, separa eles, e ele está grudado em Elias. Mas eu acho que essa palavra, olhando ela como revelada, quando ele fala assim, se você não tirar os olhos de mim, se você me ver, ele estava querendo dizer assim, eu vou partir, mas você tem que continuar me vendo, você tem que continuar como alguém que acredita nessa parte profética, você tem que continuar como alguém que acredita que Deus colocou um profeta para te ungir, para te preparar, para te dar autoridade. Não tire os olhos de mim, porque tem gente, irmão, que se está na frente do pastor, ele é uma coisa, mas se ele ficar longe do pastor, ele é outra coisa. Se ele estiver em São Paulo, ele é uma coisa, mas se ele estiver lá no Rio de Janeiro, se ele estiver lá no Japão, ele é outra coisa. E acabou de nebe, a sebe, a canta, labrachai. E nós precisamos identificar isso. Não importa se está perto fisicamente ou longe, eu continuo com o mesmo caráter, eu continuo com o mesmo objetivo, eu continuo com a mesma determinação, porque não são pessoas que mudam a minha vida, mas o Senhor nosso Deus, que está em todos os lugares, é aquele que garante a minha mudança, garante a minha vitória. Por isso que ele falou, fica de olho em mim. Se você ver esse fogo, essa unção vai estar sempre sobre você. E ele fala que ele queria a porção dobrada. Ele vinha seguindo Elias, Gilgal, Betel, Jericó, toda essa parte de Jordão. Mas quando a gente olha para Eliseu, a gente percebe assim, ele foi amadurecendo, se preparando a chegar a um ponto, não só de entender, mas de desejar ardentemente, de querer fazer esse papel, de sentir a vontade de participar, de ter o caráter de Elias na vida dele. Eu não sei como é que você pensa, eu vou falar para você como eu pensava. Quando eu entrei numa igreja evangélica, eu comecei a seguir, e eu comecei a olhar o meu pastor, eu comecei a desejar fazer tudo o que ele fazia, eu comecei a desejar orar como ele orava, curar como ele curava, profetizar como ele profetizava. Ah, apóstolo, mas então esse pastor era um cara muito bem formado. Não, ele era humilde. Na vida secular ele tinha a 7ª série, e naquela época eu já tinha faculdade, e etc, etc, etc. Mas o que ele fazia com Deus, eu não fazia. E eu desejava fazer o que ele fazia com Deus, não conhecer a administração, finanças, não. Eu desejava ver os milagres de Deus que ele via. Eu desejava impor as mãos e curar como ele curava. Eu desejava realmente falar em línguas e profetizar como ele profetizava. E Deus encontrou graça em ver alguém que queria fazer aquilo como o líder dele fazia, e me deu todos os dons na época, e me abençoou com toda a liberação que podia acontecer. Por quê? Porque mais do que o status da coisa, ardia aqui dentro a vontade de seguir como ele seguia, de fazer a obra como ele fazia, de abençoar como ele abençoava. E agora quando nós olhamos aqui, a gente vê que Elias se agradou, e aí deixa na mão dele, dizendo, tipo, tá aí agora. Mas como é que você sabe disso? Quinto, Deus sinaliza o seu novo caminho. E o que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra. Por que ficou essa capa, hein, irmão? Que simbologia tem isso? Ele podia ter ido embora e acabou, e tchau, e pronto. A capa ficou, porque Deus estava permitindo sinalizar agora. Capa igual autoridade, cobertura, autoridade. E agora ele fala assim, esse rapaz, esse Eliseu, precisa de um sinal. Ele precisa saber que ele é capaz, ele precisa saber que vai acontecer. Então eu vou deixar algo para ele entender, que o que Eliseu recebeu de Elias
já estava na mão dele. O que ele faz? Diz que ele também levantou a capa de Elias que dele caíra, voltando para a margem do Jordão, tomou a capa de Elias que dele caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado e de outro, e Eliseu passou no meio delas. Ali era constatação. Por isso, amado, que nós falamos: se você não colocar em prática essa transferência de unção, não haverá constatação. Amanhã você esquece. Quem já fez curso por aí sabe, faz aqueles cursos aí de empresa, depois de 2, 3 meses já esqueceu 80%. Mas por que acontece isso? Porque não coloca em prática. Tudo que a gente não coloca em prática a gente esquece. E o que eu posso fazer? Colocar em prática. Se oraram por você e impuseram as mãos na sua vida, ore pelas pessoas e impõe as mãos nas pessoas. Profetize na vida das pessoas. Acredite que o mesmo poder de Deus que desceu sobre a sua cabeça vai verter de você para a cabeça das outras pessoas. Vai jorrar. É algo, sabe? Rios de água viva fluirão de dentro de você. Essa unção precisa passar como diz, influenciar. Nós precisamos permitir que ela influencie. Nós precisamos mostrar que nós acreditamos em Deus através do quê? Do comportamento. Foi isso que ele fez. Ele colocou aqui: aonde está o Deus de Elias? Ele quis dizer assim: Senhor, se há um milagre, se eu recebi a unção do milagre, então o Senhor tem que estar aqui. Porque Elias fazia milagres através do Senhor. Se o Senhor está aqui, esse Jordão vai ter que se abrir novamente. Se o Senhor está aqui, essas maravilhas vão ter que acontecer. E aconteceu. Quantos milagres fez Elias? E quantos milagres fez Eliseu? 16. Biblicamente Elias fez 8 milagres e Eliseu fez 16. O que ele tinha pedido? Porção dobrada do Espírito que estava. Ele não pediu o Espírito de Deus, ele pediu da coragem. E se ele tivesse pedido triplicado? Ele faria. E quadruplicado? Ele faria. Por quê? Porque Deus é o mesmo. O poder de Deus é o mesmo. E os milagres de Deus podem acontecer tantos quantos forem necessários, mesmo que repetidos. Então nós precisamos identificar isso. Aquilo que arde no seu coração precisa ser trazido para fora, precisa ser colocado para fora, precisa ser executado. Porque quando Deus quer dar um novo caminho para você, quer abrir caminho para você, se você não sabe nem o caminho que você quer, como é que Ele pode abrir um novo caminho? Se você não tem ardor por um caminho, como é que Ele vai dar na sua mão essa resposta? Alguns passos foram delineados aqui. Primeiro Deus, Betel. Depois Ele colocou aonde? Onde? Jordão. Jericó. Colocou Jericó. E depois Ele colocou Jordão. Conhecer a casa de Deus, conhecer os milagres de Deus, e não se orgulhar, não se inchar. Porque muita gente, quando conhece a Deus e conhece os milagres de Deus, faz um milagre aí, é usado para fazer um milagre de Deus, já acha que é, como diz aí, azeitona na empadinha. Ele já acha que é o vice-deus. Só que todo o poder é de Deus, emana de Deus, e nós dependemos dele para ter. Ou seja, melhor é que eu diminua e ele cresça. Então quando eu consigo ter esse tripé, essa posição, eu vou ver os sinais de Deus, eu vou fazer os sinais de Deus. Um novo caminho vai se abrir em todas as áreas da minha vida. Vai se abrir um novo caminho na minha área profissional, vai se abrir um novo caminho na minha área sentimental, vai abrir um novo caminho na minha área familiar, vai abrir um novo caminho em tudo que eu tiver. Por quê? Porque o poder de Deus vai se manifestar ao meu favor. Eu vou saber utilizar as ferramentas que Deus me dá. Agora, o que está ardendo no seu coração hoje? Você veio aqui na frente, recebeu a oração. O que ardeu aí em você? Hoje eu quero morar no bairro tal, e amanhã no bairro Y, e depois no bairro G. Nem nós sabemos o que queremos. Como é que nós vamos poder pedir a Deus? Então a primeira coisa é entrar num
uma intimidade com o Senhor, porque os nossos desejos não podem ferir os desejos de Deus, sabe? Os nossos projetos não podem ferir os projetos de Deus. Quando a gente sabe disso, a gente começa a entender que Deus criou o homem e a mulher, que Deus criou a terra, que Deus criou tudo que nós temos aqui, e o que eu vou pedir não pode ferir nada daquilo que Deus já estabeleceu. Já vai ficando mais fácil. Diz que quando a gente não sabe exatamente, a gente vai por eliminação. Então não é esse tipo de amizade, não é esse tipo de comportamento, não é esse tipo de relacionamento, não é esse. A gente já vai cortando, para saber o que? Peraí, o que alegra o coração de Deus? Ter filhos amados, filhos que tenham intimidade com Ele. O pai gosta dos filhos, não gosta? O pai não gosta de botar o filho no colo, conversar. Quando o filho vai crescendo, ele gosta de ajudar, ele gosta de abençoar. Deus gosta disso. Sobe no colo de Deus, meu irmão. Sobe, encosta a cabeça no peito dele, fala com ele, conta para ele, mostra para ele o que é que você está buscando. Ele tem para te dar, Ele tem para ministrar, Ele tem para colocar nas suas mãos. Deus sempre dará sinais a você sobre o seu novo caminho. Ele sempre vai mostrar para você. Ele foi mostrando para Eliseu, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Agora Eliseu, vai, faz a tua parte, faz a tua parte, realiza, prospera, multiplica. E você vê que ele, tanto para Eliseu quanto para Elias, ele fazia coisas até meio parecidas. Fazer o bem para as pessoas, ajudar as pessoas com dificuldade. Quando de repente Elias chegou naquela mulher, a viúva de Serepta, ela estava lá, e ele falou assim: olha, tipo, Deus me mandou para cá, me dá um pouco de água. E ela deu um pouco de água, estava faltando água há mais de 3 anos, ela deu um pouco de água. Aí ele falou assim: eu estou com fome, faz para mim alguma coisa. Ela falou assim: olha, eu tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, nós vamos, estou pegando aqui os cavacos, vamos fazer, nós vamos comer esse bolo, depois nós vamos morrer. E ele falou: faz o seguinte, faz a mesma coisa, só que você faz primeiro um bolo pequeno e me dá, eu vou comer, depois você faz para vocês. O azeite da botija não vai acabar, a farinha da panela não vai acabar, até que venha a chuva. E ela fez isso e multiplicou. Quando a gente olha para Eliseu, a gente vê aquela mulher que diz que o marido dela também era um daqueles que era da casa do Senhor. Ele morreu, ficou a dívida, e ele tinha 2 filhos, e o credor queria levar. Novamente a mulher ia perder os filhos, e provavelmente ia morrer depois, porque não ia ter muito o que fazer, ficar na pior. E aí ele diz o quê? Vai, sai aí nos vizinhos, pede vasos emprestados, não poucos. E perguntou para ela o que ela tinha. Ela falou que só tinha um pouquinho de azeite. Ele falou: então, pede vasos emprestados, não poucos, derrama lá, enche esses vasos. Ela falou: já encheu todos que tinha. Ele falou: tá bom, agora vende, paga a conta dos seus filhos e vive do restante. Nenhum morreu, nem o outro morreu. O que Deus tem preparado para nós é algo que não só nos dá alegria, mas que também abençoa as pessoas que estão à nossa volta. Todas as pessoas que estão à nossa volta acabam sendo abençoadas por aquilo que o Senhor nos dá. Você nunca vai ter que ser mesquinho, você nunca vai ter que ser miserável, porque Deus vai abençoar você, e com a tua sabedoria e com a unção dele, você vai abençoar todas as pessoas que estão à sua volta. Então eu peço para você hoje, que você possa realmente abrir o seu coração, para Deus te dar este novo caminho, porque Ele está abrindo o caminho. Mas qual caminho? Você precisa conhecer. O que é que está ardendo no seu coração? Como é que você quer viver a sua vida a partir de hoje? Como é que você tenha cuidado da sua casa, e como é que você quer que ela seja a partir de hoje? Uma vez um profissional aí na empresa que eu trabalhei, ele falou assim: você deve ser muito triste. Eu? Por quê? Puxa vida, você não bebe? Você não vai em boate nem nada? Sua família também não bebe, seus filhos e tal, não sei o quê. E eu falei: não, a gente vive muito bem, é muito legal, minha esposa, meus filhos, a gente vive muito em paz, é bom demais e tal, e tal, e tal. E ele falou: não, você só pode ser um cara infeliz.
E depois que eu fui usado para revelar a vida dele, e ele ficou tão sem graça, que a primeira coisa que ele fez foi me levar na casa dele, porque ele tinha problemas com a esposa dele, e ele não vivia bem com a esposa dele. E o segundo passo dele foi me deixar com um filho dele, para mim ministrar o filho dele, que já era um jovem e que tinha algumas dificuldades, estava começando a enveredar para o negócio da droga. E aí você fala assim: e se eu ouvisse apenas ele? Eu teria ouvido umas frases, no mínimo maldosas, mas de alguém que vive uma vida estragada. Se você conhecer a Deus, se você permitir a Deus, tua vida será transformada, tua casa será transformada, e nem a bebida, nem a mentira, nem o engano, nem a prostituição, nada disso mais vai ser necessário para que haja alegria naquele lar, porque a alegria que existe em você vem de Deus, e Ele mantém, Ele estabelece. Então aprenda isso, viva isso, procure não só o caminho, mas viver o caminho que Deus está te dando. Deixa isso arder no seu coração. Amém? Você já pensou no caminho que você quer? Nós estamos aí no dia, acho que é 14, né, hoje? 14 de janeiro. Você tem 11 meses e meio. Se você consertar agora, você vai viver um ano de felicidade, e realização e de vitória. Elias entregou para Eliseu, foi embora, mas Eliseu perpetuou, continuou. A unção que estava na vida dele era tão poderosa, que talvez alguém dissesse assim: Elias, quando ele estava vivo, ele fez quantos milagres? 15. Mas e o 16º, não falou que foram 16? Sabe o que aconteceu? Os ossos dele estavam num buraco lá, e jogaram um morto em cima, e quando caiu sobre os ossos lá, que era de Eliseu, sabe o que aconteceu? Reviveu. Até morto, Eliseu fez o último milagre. Faltava um, mas ele já morreu. Jogaram morto na tumba dele, lá no negócio dele, e ele saiu. O cara reviveu, ressuscitou, porque caiu na tumba. Amado, essa é a unção que Deus quer colocar na tua vida. Uma unção de realização, uma unção de autoridade, uma unção de paz, uma unção de transformação. Não uma dúvida, um medo. Fica de pé, querido. Não para menos, para mais.